Jesus estejam com cada uma de vocês. Amém? Eu estou muito feliz por estar aqui, é para mim um privilégio. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e ao pastor Leandro pela confiança e pelo convite. Se Deus permitir, nós estaremos juntos neste fim de semana e também no próximo. O meu nome é Marcelo Rodrigues de Aguiar. Eu sou do Espírito Santo. Encontrei aqui uma capixaba, uma conterrânea, Solange, e deixo aqui um convite também para vocês. O dia que forem ao Espírito Santo, à cidade de Vitória, façam duas coisas. Primeiro, visitem a Igreja Batista em Mata da Praia. É a igreja da qual eu sou pastor. Lá eu tenho a alegria de ter como membros a filha e o genro da irmã Glenice e do pastor Macmillan. A Ruth e o Bruno estão lá conosco, e nós queremos um dia ter a oportunidade de recebê-las lá com igual carinho, com igual hospitalidade. Então, indo a Vitória, façam uma visita à Igreja Batista em Mata da Praia. Segunda coisa, comam uma moqueca. A moqueca é o prato típico do Espírito Santo, preparada na panela de barro, com uma receita toda especial e não tem igual. Na minha terra, a gente tem um ditado. A gente diz assim: moqueca é capixaba, o resto é peixada. É claro que toda vez que a gente fala isso, a gente compra a briga com os baianos. Tem baiano aqui? Tem baiano, isso. Então, mas olha, uma coisa boa da gente fazer, num dia você come a moqueca capixaba, aí no outro dia você come a moqueca baiana, e depois você diz que deu empate, e olha, você saboreou dois pratos deliciosos. Gente, é uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Obrigado às irmãs, obrigado ao Ministério das Mulheres Cristãs em Ação, que decorou de um modo tão bonito, com a cor típica da MCA, que é o lilás, esse nosso santuário para a noite de hoje. Agradeço realmente de coração. Meu desejo é poder, neste tempo em que estarei aqui com as irmãs, poder trazer um pouco daquilo que Deus tem reservado para a vida dos seus servos, das suas servas, dentro da sua santa palavra, que é a nossa lâmpada e a nossa luz. Além do ministério pastoral, Deus tem me dado o privilégio de servi-lo através da literatura. Então, a gente tem alguns livros publicados, e esses livros estão disponíveis ali, se as irmãs tiverem interesse de adquirir, e vão estar disponíveis também amanhã, depois, nestes 2 fins de semana em que nós estivermos juntos. Quero convidar você agora, querida, a abrir a Bíblia em Provérbios 31. E você vai ver se alguém perto de você está sem a Bíblia, e aí você poderá compartilhar a sua e exercitar o dom da hospitalidade. Provérbios 31, nós vamos ler do verso 10 ao verso 31. E o tema da nossa mensagem é uma mulher preciosa. Nós, neste fim de semana, meditando sobre a família, temos como lema: onde está o seu tesouro? E hoje nós vamos falar da mulher como este tesouro, uma mulher preciosa. Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Este texto é uma poesia acróstica, o que significa que na língua hebraica cada verso começa com a letra do alfabeto hebraico. Em português seria o primeiro verso começando com A, o segundo com B, até chegar em Z. Obrigado, Alisson. E então nós temos começando com Aleph, depois com Bet, até chegar a Tal. E diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Amém. Minhas queridas, a mulher é dentre as coisas mais valiosas, mais preciosas, mais perfeitas que Deus criou. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós percebemos uma lógica na criação. Deus vai construindo o universo em camadas, estabelecendo como base as coisas mais simples, para sobre elas ir colocando aquelas mais complexas, mais perfeitas. E então, quando se chega ao 6º dia da criação, Deus faz a coroa da criação, aquele que é feito à sua imagem e semelhança, o homem. Mas depois do homem, Deus cria ainda a mulher. As más línguas dizem que primeiro Deus fez o rascunho e depois a obra-prima. É sim. Então, a mulher, até pela ordem da criação, é colocada por Deus em um lugar de excelência. Nós sabemos que este lugar, como todo o restante da criação, foi prejudicado por conta do pecado que entrou no mundo, mas então Deus envia o seu Filho para ser o nosso Senhor e Salvador, mas também para resgatar a mulher, devolvendo-lhe o lugar de dignidade e de honra que ela merece. Um dos textos mais preciosos da Escritura a falar sobre a mulher é este que nós acabamos de ler. Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31. Esse texto é conhecido como o Salmo da Mulher Virtuosa, ou como o Alfabeto da Mulher Virtuosa, por aquela razão que expliquei há pouco. Além de muito bonito e instrutivo, este texto, irmãs, traz uma curiosidade. O capítulo 31 de Provérbios é da autoria de uma mulher. Diz que estas são palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E então, a partir do versículo 1 e até o final, nós temos os conselhos de uma mulher, a mãe do rei Lemuel. Então, olhem que interessante, esta passagem que nós acabamos de ler é um papo, é uma conversa de mulher para mulher. Não foi um homem quem colocou aqui essas palavras, por mais inspirado que ele pudesse estar, foi uma mulher.
a mãe do rei Lemuel. Então, alguém que podia falar de igual para igual, de coração para coração, e isso torna esta passagem ainda mais interessante. A mãe do rei Lemuel, inspirada por Deus, diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. Esta palavra que aparece na nossa Bíblia como virtuosa, no hebraico é a palavra hayil, que pode ser traduzida como virtude, mas também como força, capacidade e riqueza. Veja que interessante. Então está dizendo aqui que é uma mulher preciosa, é uma mulher valiosa, a mulher virtuosa. E como é esta mulher que a Bíblia descreve como uma mulher que vale não ouro, mas mais do que ouro, cujo valor excede ao das mais finas joias? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a mulher preciosa e seu marido. Podemos afirmar três coisas. Primeira, ela é confiável. O versículo 11 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Ela é uma pessoa confiável. O seu marido pode colocar o seu coração em suas mãos, sabendo que não será traído, mas que ela lhe será fiel. E é assim que tem que ser, porque sem fidelidade não há felicidade. Ela é confiável. Ela também é abençoadora. Veja o versículo 12. Diz que, com relação ao seu esposo, a mulher virtuosa lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Até naqueles dias, aqueles dias mais complicados para a mulher, esse texto está dizendo, ela lhe faz bem. Minhas irmãs, um dos grandes segredos da vida conjugal é que a gente casa para fazer feliz. Se a gente casa para ser feliz, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas quando a gente casa para fazer feliz, colocando este como o propósito do casamento, aí tudo funciona, tudo dá certo, tudo se ajeita. E esta é uma mulher que procura fazer bem e não mal ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela é confiável, ela é abençoadora, ela também é encorajadora. Lá no versículo 23, diz assim: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. As portas naquela época eram os lugares onde se sentavam os reis, os juízes. Os negócios eram tratados nas portas, os julgamentos eram tratados nas portas. Então, o quadro que a mãe do rei Lemuel está pintando aqui é de um homem que é digno, que é respeitado e que ele chega a uma posição de honra e de credibilidade e, de alguma forma, a Bíblia está dizendo que muito do sucesso deste homem e da projeção deste homem é devido à sua esposa. Porque ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E a mulher preciosa conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. O marido, o esposo, é aquele cara que sai todo dia para matar um leão, para ganhar o sustento, para trazer o dinheiro para casa, para lidar com o patrão, ou com o colega, ou com o empregado. E há uma coisa que vocês não sabem, moças. Eu pedi aos rapazes aí para fecharem os ouvidos agora, tapem os ouvidos, que eu vou contar um segredo para elas agora. Nós, homens, somos muito inseguros. Somos muito inseguros. É verdade. E a gente sai de casa para encontrar aí com esses juízes
que se assentam às portas, a gente vai encontrar com esses anciãos da terra com aquele medo. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu não vou fracassar, que eu não vou falhar? Será que vão me aprovar, que vão me admirar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um bom provedor? Será que eu vou agradar o meu chefe? Será que eu vou conseguir trabalhar bem com os meus colegas? E aí, o que este homem precisa? De uma mulher que acredite nele. Que diga, querido, eu confio em você. Meu amor, você é capaz. E então, encorajado por esta esposa, este homem abençoado se enche de coragem e ganha a rua e vai empreender aquilo para o qual o Senhor o chamou. Então, esta mulher que é encorajadora, incentivadora, esta mulher que é fiel, confiável, esta mulher que é abençoadora, que faz o bem e não o mal todos os dias, é a bênção na vida do seu esposo, na vida de qualquer varão. Mas a Bíblia também fala sobre a mulher preciosa e sua casa. 3 coisas também, sobre a mulher preciosa e a sua casa. Primeiro, no versículo 15, nós vamos encontrar que ela é dedicada à sua casa. Ela é cuidadosa com o seu lar. Aliás, no versículo 15, no versículo 18 e no versículo 27. Versículo 15. Ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. No versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. No versículo 27, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Eu tenho na minha igreja uma irmã que se aposentou há cerca de 2, 3 meses. E ela me disse, pastor Marcelo, agora eu estou aprendendo a dar valor à dona de casa. É muito trabalho. E eu disse, mas você a vida toda trabalhou fora e cuidou das 2 filhas sozinha. Mas, pastor, quando eu trabalhava fora, a casa ficava de qualquer jeito. Porque eu tinha uma desculpa, eu trabalho fora. Mas agora que eu estou em casa o tempo todo, olha, como tem coisa para fazer. Acho que é por isso que essa abençoada aqui da Bíblia levantava antes do sol nascer. Mas a mulher preciosa, ela sabe que a sua casa é o seu castelo. E ali ela se dedica na organização, na arrumação, no cuidado. Ela é realmente dedicada à sua casa. Ela é a rainha do lar, para usar uma expressão tão antiga, mas sempre verdadeira. E o lar é o seu castelo. Ela também é previdente. Versículo 21 diz, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela se preparou para o tempo ruim. Versículo 25. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Ela não está ansiosa quanto ao dia de amanhã. Ela ri do futuro, porque ela se preparou. Ela foi previdente. Então eu vou tocar numa questão delicada aqui agora, mas eu preciso tocar, minha irmã. A mulher preciosa é uma mulher que sabe economizar. Fala, Jeová. É isso? É. Mas sim, é verdade. Ela é previdente. Lembra da historinha da cigarra e da formiga? Lembra? Ela é previdente. Ela é econômica. Ela sabe administrar os seus recursos, tendo em vista
o dia futuro. Irmã, isso não é o pastor que está falando, está na Bíblia. E é claro que isso não é obrigação apenas da mulher, é também do marido. Mas essa noite a gente está discutindo aqui o Salmo da mulher virtuosa, o Salmo da mulher preciosa. Então ela é previdente. E é por isso que ela não está ansiosa quanto ao dia de amanhã, porque ela coloca o chapéu onde a mão alcança. Ela é cuidadosa. Não apenas isso, ela também é conselheira. O versículo 26 fala que esta mulher tão especial, tão abençoada, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ah, irmãs, isso é tão importante. Versículo 26. Abre a sua boca com sabedoria. A mulher é a conselheira. É a conselheira. É aquela voz de sabedoria que Deus vai usar para falar ao coração do marido, para falar ao coração dos filhos. Bem-aventurado é o homem que escuta a mulher. Porque Deus fala com a mulher de um modo todo especial. Às vezes o homem está querendo fazer um negócio, está com a cabeça num empreendimento, e a mulher lhe diz: olha, querido, eu acho que você não deve fazer isso. Não me parece uma boa ideia. E o marido diz: então me dê 5 boas razões para que eu não faça. E a mulher responde: na verdade, eu não seria capaz de apontar nenhuma razão. Mas eu ainda acho que você não deve fazer. O que o abençoado faz? Vai lá e desobedece, né? E aí acontece alguma coisa. Porque a mulher tem este sexto sentido, essa antena que capta coisas que a lógica não alcança. Ela é a conselheira do seu marido, mas ela também é a conselheira dos seus filhos, na condição de mãe. Esta condição sagrada, inigualável, que me perdoem as rainhas, as primeiras ministras, as grandes empresárias, as milionárias deste mundo, mas eu não troco uma mãe por nenhuma delas. Porque a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Há muitos anos, Peter Marshall, que foi capelão do Senado americano, pregou um sermão chamado O Guarda das Fontes. E neste sermão ele contava a história de um homem cujo trabalho era cuidar das fontes no campo para que a água chegasse límpida à cidade. Aquele homem amava a natureza, amava o seu trabalho e com muita discrição, mas com muita fidelidade, ele estava sempre limpando as fontes e plantando as árvores para cuidar das nascentes. Mas aquela cidade cresceu, o progresso chegou, e a certa altura os líderes daquela cidade entenderam que aquele homem fazendo aquele trabalho era algo ultrapassado, fora de moda, desnecessário, e ele foi afastado das suas funções. Nós não precisamos mais que você faça isso. E o resultado foi que, em pouco tempo, as pessoas daquela cidade começaram a adoecer, porque as águas estavam poluídas. E, percebendo o erro que haviam cometido, os líderes daquela cidade trouxeram o guarda das fontes de volta para zelar pelas nascentes. E então Peter Marshall, isso lá em 1940, 1950, dizia: a mãe é a guarda das fontes. Este é o papel da mãe. Ela zela pelas nascentes, pela origem de todas as coisas, pelo coração destas crianças que um dia se tornarão homens e mulheres. E quando a sociedade não valoriza o papel da mãe, não valoriza o trabalho da mãe, a sociedade acaba adoecendo, enfermando, porque não deu o valor, a importância a este papel tão essencial, que é o realizado pela mulher, que é mãe.
Então ela abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Peça sempre isso a Deus, minha querida, porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela é conselheira, ela é sábia. Vamos falar agora sobre a mulher preciosa e seu trabalho. Sim, porque esta mulher aqui, de Provérbios 31, trabalha fora. Não pensemos que isso é uma novidade. 1000 anos antes de Cristo, lá na época em que Provérbios foi escrito, já havia uma mulher cumprindo dupla jornada. Lembra aquela história de trabalhar fora o dia todo e chegar em casa e ter que arrumar, aquela coisa toda? Pois é, já acontecia isso nos dias do Velho Testamento. E qual é a relação da mulher preciosa com o seu trabalho? Primeira coisa, minha irmã, ela é competente. Ela é capaz. Veja o que diz o versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Versículo 16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Versículo 19. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Veja agora o versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Então aqui eu tenho uma mulher que trabalha com artesanato, com compra e venda de imóveis, com jardinagem. E essa mulher, então, está não apenas cuidando das coisas dentro da sua casa, mas fora da sua casa. E ela é competente, ela é capaz. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente, o que Deus está colocando aqui diante dos nossos olhos é: mulher, você é capaz. Durante muitos anos, o sexo feminino foi privado dessa verdade. Como se apenas o sexo masculino fosse capaz de determinadas coisas. O que Deus está nos dizendo aqui é: mulher, você é capaz. E para muitas das irmãs, ou algumas das irmãs, talvez seja difícil enxergar isso, porque algumas das irmãs, seja por uma questão de criação ou de cultura, não aprendeu isso. Muitas vezes, na infância, ou mesmo na adolescência, ou até mesmo na idade adulta, nos é dito que nós não conseguimos. É como a história daqueles sapos que um dia resolveram fazer uma corrida e os sapinhos se colocaram na linha de chegada e foi dada a largada e os sapinhos começaram a pular e de um lado e do outro da pista os demais sapos, aquele monte de sapo, ficava gritando: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E os sapinhos iam pulando e do lado de fora todos os sapos gritavam: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aos poucos, cada um daqueles sapinhos foi abandonando a corrida, achando que era muito difícil, achando que não era possível. Mas um sapinho corajoso, valente, um sapinho sonhador, um sapinho perseverante, não desistiu. E ele continuou até o final e ele cruzou a linha de chegada e foi o grande campeão. Quando aquele sapinho cruzou a linha de chegada, todos os outros sapos vieram pulando para dar os parabéns a ele e dizer: puxa, não é que você conseguiu? E foi nessa hora que todos os sapinhos descobriram que aquele sapinho que chegou em primeiro lugar era surdo. E foi por isso que ele chegou. Foi por isso que ele conseguiu. Muitas vezes, minha irmã, você está aí na luta, você tem os seus sonhos, você tem as suas responsabilidades, e a sapaiada toda canta e grita: você não vai conseguir. E é nessas horas que a gente precisa tapar os ouvidos para as vozes deste mundo e perguntar ao nosso Pai Celestial. E o que o nosso Pai Celestial vai dizer para a gente é:
Você dá conta. Você é capaz. Eu capacitei você. Eu criei você. Eu te dei inteligência. Eu te dei força. Eu te dei sensibilidade. Filha, vai à luta. Você vai conseguir. Você é capaz. Eu sou o teu Deus que te fortalece. Então aquela mulher preciosa, ela entendeu que ela podia, que ela conseguia, e foi e fez. E é a esta voz, a voz do Senhor, minha irmã, que você deve dar ouvidos. Amém, querida? Leva isso com você no seu coração. E não vai na onda da sapaiada, porque não vai dar certo. Esta mulher também é provedora. Ela ajuda o seu marido no sustento da casa. Versículo 14. Diz assim: é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Hoje, muitas mulheres trabalham para o seu próprio sustento, tantas outras mulheres trabalham para ajudar no sustento da família, no sustento da casa, ao lado do seu marido. Então, ela também é provedora, embora essa responsabilidade caiba, em primeiro lugar e acima de tudo, ao homem. O homem não pode se acomodar, o homem não pode se encostar, o homem não pode relegar esta missão à sua esposa. É claro que a esposa podendo ajudar, nenhum homem deve se sentir ameaçado por isso, ficar inseguro ou enciumado. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha, inclusive, condições de, trabalhando, ganhar mais do que o homem. O que eu estou dizendo é que o homem não deve se encostar na mulher. Isso sim. Até porque nenhuma mulher merece um marido encostado, irmãs, fala sério. Porém, a mulher trabalhar, ganhar, prover, isso é bênção. Isso é bênção. E aquela mulher lá de Provérbios já fazia isso. Agora, com o seu dinheiro, ela é também benfeitora. Versículo 20. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Então, ela trabalha, trabalhando, ela ganha, e com o que ela ganha, ela abençoa. Essa mulher aqui é dizimista. Essa mulher aqui oferta para missões. Essa mulher aqui se vê como alguém rica o bastante para ajudar, para socorrer, para abençoar. Porque, minha irmã, a riqueza de uma pessoa não está naquilo que ela tem, e sim naquilo que ela se dispõe a oferecer. Qual é o personagem mais miserável das histórias em quadrinhos? Mais pobre das histórias em quadrinhos? É o tio Patinhas. É o tio Patinhas. É o personagem mais miserável. Por quê? Porque ele não dá nada. A riqueza de uma pessoa é avaliada por aquilo que ela tem, que ela possui, que ela guarda, mas por aquilo que ela disponibiliza para abençoar a obra do seu Deus e abençoar o seu semelhante. John Wesley, que foi um grande homem de Deus, ele dizia o seguinte, olha que interessante: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, doe o máximo que puder. A gente pensa em John Wesley, que foi um grande avivalista, e muitos pensam erradamente que ter uma vida espiritual e prosperar financeiramente são duas coisas que não podem ser conciliadas, mas aquele homem de Deus lá no passado já tinha esta visão. Ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, doe o máximo que puder. E esta mulher preciosa é assim. Ela abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. A mulher preciosa é generosa. Tem o seu coração e a sua mão abertas. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que regar será regado.
Então, quanto mais a gente se dispõe a abençoar, mais Deus nos dá para que a gente possa continuar abençoando. Essa é a relação da mulher preciosa com o seu emprego, com o seu trabalho. Agora vamos caminhar mais um pouco. A gente já está quase no final. A mulher preciosa e ela mesma. Como é que é a relação desta mulher para consigo? Primeiro, ela é uma pessoa que cuida da sua saúde. Versículo 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Alguma irmã tem uma versão diferente da minha? Como é que está escrito na sua Bíblia? O versículo 17. Na minha Bíblia está assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Como está na sua Bíblia? É esforçada, forte e trabalhadora. Quem tem uma versão diferente? Seus braços são fortes e vigorosos. Tem outra versão aí? Olha só, seus braços são fortes e vigorosos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Irmãs, essa mulher aqui fazia musculação. Será, pastor Marcelo? Não sei. Mas ela certamente cuidava da sua saúde. Pastor Marcelo, será que essa mulher aqui de Provérbios puxava ferro? Ia na academia? Será? Ô, irmã, faça isso. Cuide da sua saúde. Cuide da saúde do seu corpo. Isso é muito, muito importante. A mulher preciosa é uma mulher que cuida de si mesma, que cuida da sua saúde, que respeita os próprios limites. Sabe por quê, querida? Porque se você não estiver bem, como é que você vai fazer bem a uma pessoa? Você já viajou de avião e tem aquela historinha: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a máscara no seu rosto, para depois ajudar a outra pessoa. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Porque se você não colocar primeiro a máscara no seu rosto, você desmaia, e aí não salva nem você, nem a pessoa do lado. A mulher tem esse problema. A maioria das mulheres que eu conheço tem muita dificuldade de lembrar de si mesma, de lembrar de si própria. E aí ela quer colocar a máscara no rosto do avião todo. Uma vez eu estava falando em uma reunião de mulheres como essa, e lá no último banco eu estava falando sobre a importância de você saber dizer não. A maioria das mulheres tem dificuldade com isso, os homens não têm tanta. Mas a maioria das mulheres tem dificuldade com isso, dificuldade com dizer não. E aí não coloca a sua própria máscara, e aí não respeita os seus próprios limites. E eu estava falando sobre isso, sobre a importância de saber dizer sim na hora do sim, saber dizer não na hora do não. E lá na última fileira, uma senhora se levantou, me interrompeu e disse: pastor, eu nunca falei não para ninguém a minha vida toda. Aí eu ouvi aquilo e eu disse: minha irmã, a irmã me desculpe, mas isso não é verdade. Porque se a irmã nunca disse não para ninguém a sua vida toda, a senhora disse não para si mesma muitas vezes. Aí ela arregalou os olhos, sentou, passou o resto da palestra com aquela carinha assim pensativa. Quando terminou o encontro, veio lá na frente falar comigo: pastor, eu nunca tinha olhado por este lado. O senhor está certo, é verdade. Muitas vezes eu disse não para mim mesma. E, queridas, isso é algo que você pode fazer às vezes. Isso é algo que todos nós precisamos fazer às vezes. Mas se você faz isso sempre, você adoece, você murcha, você fica sem força, sem vigor. E por melhor que seja a sua intenção, prejudica a si e prejudica quem está perto de você. Porque se você não estiver bem, como você vai fazer bem? Então aquela mulher preciosa,
ela cingia os seus lombos de força, ela fortalecia os seus braços, ela cuidava da sua saúde. Ela também cuidava da sua aparência. Versículo 22. Versículo 22, na minha Bíblia está assim: faz para si tapeçarias, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. A mulher preciosa é uma mulher que se veste bem. Ela cuida da sua aparência. Ela se veste com elegância. Você já reparou a elegância da irmã que está sentada aí do seu lado? Dá uma olhadinha para ela. Fala assim para ela: você está muito elegante, querida. Show de bola. Parabéns. Porque é isso mesmo. A mulher precisa se cuidar. Eu estive em um hospício apenas uma vez na minha vida. Um rapaz da minha igreja teve um surto psicótico e ele teve que ser internado. E depois de uns 5 dias ele já estava melhor e eu fui até o hospital psiquiátrico para visitá-lo. Fui uma vez, nunca mais fui, e é realmente uma experiência assim impactante, porque não é um lugar bom de se visitar, não é um lugar bom de se estar, embora você precise ir para abençoar as pessoas que estão ali. Mas o que mais chamou a atenção naquele hospital psiquiátrico foi que todas as pessoas eram despreocupadas quanto à sua aparência. As pessoas que estavam ali não penteavam o cabelo, os homens não faziam a barba, as roupas estavam sujas e amarrotadas. Aquelas pessoas não tinham preocupação com a aparência. Sabe por quê? Porque elas estavam doentes. Elas estavam mentalmente enfermas. E o primeiro sintoma, a coisa que já demonstrava, mesmo antes de ouvir, a primeira coisa que já demonstrava era o descuido com a aparência. Então, olha para mim, presta atenção. Isso é muito importante. Cuidar da aparência não é vaidade. Cuidar da aparência é saúde. Saúde. Vaidade é o exagero. Vaidade é o desvirtuar, como tudo o mais, aquilo que Deus fez. Deus fez a mulher para se cuidar. A mulher é bonita, é linda e precisa a cada dia cuidar e investir na sua beleza. Isso não é vaidade, isso é saúde. Então, minha querida, você precisa ficar bonita para você. É o que essa mulher virtuosa aqui fazia, essa mulher aqui preciosa fazia, né? Ia no salão, fazia uma unha, gastava ali um tempo cuidando do cabelo, se cuidava com esse carinho, com essa atenção, se vestia com esmero. Então você pode imitar este exemplo sem nenhuma preocupação. Mas, acima de tudo, esta mulher preciosa cuida da sua alma. O versículo 25, na sua primeira frase, diz assim: a força e a glória são os seus vestidos. Então, esta mulher, que sabia se vestir de púrpura e de linho fino, tinha na sua veste mais importante a força, a glória, a santidade, a integridade. Porque não adianta eu cuidar do meu corpo se o meu espírito está em andrajos. Os antigos tinham um ditado, eu não sei como que a nossa irmã vai traduzir isso. Vai ser difícil. Mas os antigos tinham um ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Há pessoas que são assim. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Há mulheres que são lindas fisicamente, mas tão feias na sua alma,
no seu espírito. O texto sagrado diz que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, irmã, cuide sim da sua saúde, cuide sim da sua aparência. É de Deus. Só não descuide do seu espírito, da sua alma, porque isso é o que vai permanecer para a eternidade. E então a mãe do rei Lemuel termina estes conselhos para as princesas, para as rainhas de Deus, como ela foi, falando sobre a mulher preciosa e o seu Deus. Como é a relação desta mulher abençoada e o seu Deus? Primeiro, ela é consagrada. O versículo 30 diz isso, que é a mulher que teme ao Senhor. A mulher virtuosa, a mulher preciosa e, acima de tudo e antes de mais nada, uma mulher de Deus. Ela tem um relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor. Ela dá bom testemunho. E no lugar mais difícil que existe para se dar testemunho, dentro de casa. O versículo 28 e o versículo 29 falam que os seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então esta é uma mulher que as pessoas da sua casa só têm para ela palavras de elogio. E as irmãs sabem que o lugar mais difícil para a gente dar testemunho é dentro da casa da gente. Mas ela tem este bom testemunho. E ela é abençoada. Há um resultado, há uma colheita. Ela plantou bem, vai colher ainda melhor. O versículo 31 encerra falando sobre esta colheita. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Minha querida, esta mulher que procura cultivar e desenvolver todas essas qualidades, traz uma colheita abundante. É Deus quem está prometendo. É Deus quem está dizendo: filha, semeie bem, porque você vai colher bem. Você receberá o fruto das suas mãos. Você será louvada nas portas pelas suas obras. Você vai ser muito abençoada aqui na terra e você vai ser galardoada no céu. Quando eu era criança, ouvi a história de uma mulher que morreu e foi para o céu. Ela era crente e ela era rica, morava numa bela casa, morreu e foi para o céu. Quando aquela mulher chegou no céu, havia um anjo esperando e disse: seja bem-vinda, aqui é o céu, eu sou o anjo destacado para levar a senhora até a sua casa. E eles foram caminhando por aquelas ruas de ouro, por aquelas praças de cristal, e aquela mulher, maravilhada, via aquelas casas lindas, aquelas mansões extraordinárias, e ela pensava assim: como será a minha casa? Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Como será o lugar que Jesus preparou para que eu passe a eternidade? E eles iam caminhando por aquela coisa mais linda que era o céu. A certa altura, o anjo e aquela mulher passaram diante de uma casa que era a casa mais linda do céu. As outras casas eram bonitas, mas aquela era uma mansão de tirar o fôlego. A coisa mais linda que você possa imaginar, uma casa suntuosa, uma mansão gigantesca, com tudo de lindo. Aquela mulher perguntou: seu anjo? Quem é que mora nessa casa tão linda? Aí o anjo respondeu: sua faxineira, dona fulana. Lembra dela? A senhora conhece. Ela morreu há alguns anos e veio para aqui para o céu, está morando nessa casa. Lá na terra foi sua faxineira, irmã fulana, dona fulana. Aí aquela mulher ficou animada, porque ela pensou assim: bom, se a minha faxineira está morando nesse espetáculo de casa, a minha casa então... E ela ficou mais animada ainda, com mais expectativa para conhecer a sua morada. Por fim, quando eles chegaram lá no subúrbio do céu, lá na periferia do céu,
lá no Minha Casa Minha Vida do céu. O anjo chegou na frente de uma casa pequena, humilde, não era feia, irmãs. Amém? Porque no céu não tem casa feia. Mas era pequena, humilde, acanhada. O anjo entregou a chave. Ó, chegamos aqui à sua casa. A mulher quase bateu no anjo. Não, deve haver algum engano. Não é possível. Eu quero falar com o arcanjo. Eu quero falar com São Pedro. Não é possível, porque, olha só, seu anjo. Lá na terra, eu morava numa grande casa, e aqui eu vou morar nesta casinha. A minha faxineira está lá naquela mansão. E aí o anjo disse para aquela mulher uma coisa que eu nunca esqueci, embora eu tenha escutado essa história quando era uma criança. O anjo disse o seguinte: sabe o que é, minha senhora? Aqui no céu, a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. Aqui no céu, a gente constrói as casas com o material que vocês mandam lá de baixo. Com o que a sua faxineira mandou, a gente pôde construir aquela mansão e ainda sobrou material de construção. Mas eu vou dizer para a senhora, com o que a senhora mandou aqui para cima, deu para fazer essa casinha. E olhe lá. Você se lembra que um dia Jesus falou assim: não ajunte para você tesouros na terra, porque na terra a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar. Ajunte para você tesouro no céu, porque a casa que os anjos estão construindo no céu é a casa onde você vai passar a eternidade. E Jesus disse que o nosso tesouro vai ser acumulado lá, então eles estão construindo lá com o que a gente manda daqui. E é nesse lugar que está sendo construído agora, enquanto a gente conversa, que eu e você vamos passar a eternidade. Então esta é a mulher preciosa, este é o salmo da mulher preciosa. Irmãs, quanta coisa. Quando eu estava estudando aqui essa passagem, eu fiquei cansado só de ver. Eu não sei como que vocês dão conta. A mulher é realmente multitarefa, multifunção, porque é tanta coisa. Mas, irmãs, tanta coisa bonita, tão especial. Como Deus fez a mulher e como Deus confiou à mulher tarefas e missões tão lindas. A mulher tem um grande valor e quando procura ter as características de uma mulher virtuosa, de uma mulher preciosa, Deus é engrandecido. Que cada uma das irmãs aqui esta noite possa tomar posse do seu valor e ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém. Eu queria orar por você. Eu queria pedir a você que abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Senhor, eu te peço agora por todas estas tuas servas, todas estas tuas filhas, as princesas do Senhor, que essa noite receberam a palavra do Rei dos Reis, do seu Pai Celestial. Ó Deus, tantas vezes a nossa história ou as nossas circunstâncias tentam nos convencer que nós não temos valor, que nós não somos capazes, que nós não somos bons o suficiente. Às vezes os nossos próprios erros e pecados e tropeços e limites gritam aos nossos ouvidos dizendo que não temos valor, não temos importância, não somos bons o bastante. E aí a gente tropeça neste salmo tão lindo, onde o Senhor fala coisas tão belas a respeito da mulher. E de um tipo muito especial de mulher, a mulher que teme ao Senhor. Esta será louvada, diz a tua palavra. Senhor, eu te peço por cada uma das tuas servas aqui esta noite, para que o Senhor alivie o seu fardo. Pai, se alguma delas tem sofrido, tem se vergado debaixo do peso da responsabilidade, que o Senhor lhe renove as forças, que o Senhor lhe renove as esperanças.
Pai querido, Pai amado, se alguma tem sido convencida pelas vozes deste mundo de que não tem valor, de que não é especial, de que vale menos do que as outras, de que vale menos do que os outros, que esta mentira do diabo seja desmascarada esta noite, Senhor. E que esta tua filha te veja como o Senhor a vê e como o Senhor a descreve na tua santa palavra. Que cada uma das tuas servas esta noite possa tomar posse do seu valor, da sua dignidade, compradas, lavadas, remidas no sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo, e ser uma mulher de Deus a cada dia e para todo sempre. Senhor, esta é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Será que você pode dar um abraço na irmã que está do seu lado e dizer assim: Jesus te abençoe? Jesus te abençoe, minha querida, você é preciosa para o Senhor. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, te cubra de graça, de misericórdia, de força, de esperança e de vitória. Amém. Aleluia.